todos, eu sou Monique Sainz, sou especialista em vinhos e estou aqui por um motivo muito especial, a convite da Wine Weekend, esse evento tão maravilhoso sobre vinhos, que esse ano nós estamos aí, né, num ano atípico, ou seja, estamos fazendo de forma online, mas que também possibilita muitas coisas, como por exemplo, eu estou falando com vocês diretamente de Portugal. Aí no Brasil vocês já estão mais no calor, né? Ótimo aí para uns bons vinhos refrescantes e tudo mais. Eu já tô aqui um pouquinho mais no frio. E o que eu preparei para vocês de conteúdo é uma degustação bem detalhada. Então, mesmo que você já tenha algum conhecimento, é uma degustação bem que ela vai esmiuçar várias etapas. É o ideal também para as pessoas que não têm tanto conhecimento, para pessoas leigas, né, que queiram entender o porquê dos detalhes de uma degustação, desde a abertura da garrafa, a limpeza ali do lacre, ou mesmo a questão da rolha, enfim, várias nuances que a gente sempre analisa, né, numa degustação, só que essa está realmente de forma aí bem detalhada. Eu espero que vocês gostem, então confira aqui o vídeo. Hoje nós estamos aqui por uma razão muito especial. Eu vou te ensinar a degustar um bom vinho, desde a escolha dessa garrafa, como abrir, como armazenar e também como harmonizar, que é um assunto que a gente gosta muito. E também para te ensinar e provar um dado que talvez você ainda não saiba, que nós mulheres temos muito mais capacidade do que os homens em degustar sensorialmente essa bebida, desde o olfato e do paladar, são dados comprovados cientificamente. Então, confere aí. Nós demos aos sujeitos da pesquisa o mesmo cheiro repetidas vezes e descobrimos que os homens têm um senso estável de odor, enquanto as mulheres em idade fértil se tornam cada vez mais sensíveis a esse odor ao longo do tempo, explica Breslin. Dentro dos limites do nosso estudo, que os testou 20 vezes e às vezes mais, sua capacidade de discernir com precisão aromas tornou-se cada vez mais refinada. Dr. Breslin e Dalton descobriram que as mulheres em idade reprodutiva podem identificar cheiros em concentrações até 11 ordens de magnitude menores do que os homens. A pesquisa de Breslin foi corroborada por outro estudo realizado no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse estudo também encontrou evidências biológicas para as mulheres serem mais sensíveis ao odor. Nos exames post-mortem de bulbos olfativos, a região do cérebro que recebe os sinais do nariz, foram encontradas nas mulheres em média 43% mais células, 50% mais neurônios na região. Bom, então agora você já viu que mesmo que você não entenda absolutamente nada sobre vinhos, é possível sim que você treine o seu olfato e o seu paladar para degustar essa bebida tão prazerosa e todos os aromas e sabores que o vinho nos proporciona. E principalmente que você tenha autoridade, sem precisar recorrer a outras pessoas ou aplicativos, é você que vai ter autonomia o suficiente para degustar um bom vinho. Mas aí você deve estar se perguntando, mas então por que a maioria dos sommeliers ou especialistas em vinhos, ou mesmo as pessoas entendidas sobre vinhos, são homens? Porque até agora ninguém tinha se dedicado a ensinar exclusivamente as mulheres a desenvolver o seu próprio potencial. Sim, o potencial olfativo e gustativo e tudo mais que nós mulheres temos sim a capacidade, devemos e podemos saber apreciar a nossa bebida. Mas será que é possível que você deixe de ser leiga e passe a ter essa liberdade e autonomia em tão pouco tempo? Eu posso te comprovar que sim. Com o meu curso Lanino Della Copa, eu já testei e validei este método com mais de 300 alunas que já deixaram de ser leigas e hoje elas têm sim autonomia o suficiente para escolher um bom vinho, para degustar essa garrafa, para harmonizar, enfim. Esse universo do vinho já não é mais um mistério. Confere aí. Olá, boa noite meninas, boa noite Moni, boa noite para todo mundo e que estão aí nessa confraria, que assim como eu, são umas apaixonadas por esse mundo encantador do vinho, né, acredito, senão não iria estar aí junto com a gente. E quero dizer para vocês que eu
participei da primeira confraria de vinhos online para as mulheres da Moni. A partir dali conheci ela e toda a sua equipe e resolvi me inscrever no curso. Ontem acabei concluir todos os módulos do curso, recebi meu certificado online e estou muito orgulhosa com isso. E quero deixar a dica aqui para vocês, né? Quem ainda não conhece a Moni, ela é uma mentora incrível que tem uma super bagagem para mostrar pra gente. Hoje eu sei ir no mercado e sei ler um rótulo de um vinho, perceber as análises quando eu abro o vinho, e super indico para vocês esse curso, essa confraria. Então, saúde! Eu sempre fui uma amante de vinhos, mas sempre dependi de outras pessoas para escolher o vinho que eu iria beber. E quando eu fiz o curso da Monique Sainz, um mundo se abriu na minha frente. A gente aprende desde a escolha da taça, os cuidados com a taça, a abertura de uma garrafa de vinhos, até, claro, o principal, que é a leitura de rótulos, que é a degustação e saborear o principal. Adorei, indico para todas as mulheres, desde as que pensam que entendem alguma coisa, até as que não entendem nada. Vocês vão ver, o mundo dos vinhos vai se abrir na frente de vocês. Eu já estou aqui com a garrafa que nós iremos degustar e também vou passar aqui alguns detalhes para vocês. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho da minha história e o porquê que eu resolvi fazer esse curso, como é que eu desenvolvi este método, né, o porquê disso tudo. Exatamente porque eu também já me senti assim como você. Eu costumo dizer que eu comecei a gostar de vinho muito antes de propriamente degustar algum vinho. Isso porque a parte histórica sempre me fascinou bastante. Aí depois então, quando eu comecei propriamente a beber essa bebida, aí foi paixão daquelas avassaladoras. Só que neste percurso, até eu chegar aonde estou, eu passei por muitos constrangimentos. Eu chegava num local como este, por exemplo, e não fazia ideia de como escolher uma garrafa. Olhava esse monte de rótulos e para mim era tudo igual, não queriam dizer nada. E então quando o vinho estava na taça, para decifrar os aromas, no olfato, no paladar, eu não entendia nada. Para mim era sempre a mesma coisa. Alguns amigos comentavam, porque tem aroma de cacau, tem aroma disso e daquilo. E para mim era apenas aroma de vinho. Eu só conseguia mesmo era sentir o cheiro da uva e nada mais. E então nessas confrarias aí dos entendidos de vinho, maioritariamente eram só homens. E eu lá, a única mulher ainda sem entender nada. Foi então quando eu resolvi me especializar e decidi que eu jamais ia passar por esse tipo de constrangimento e ia sim dominar o assunto dos vinhos. E já são mais de 10 anos nessa trajetória, onde eu busquei me especializar em vários lugares do mundo. Eu fui in loco, realmente nas vinícolas, falando com enólogos, com produtores locais, busquei várias especializações e aqui estou para hoje passar tudo que eu sei para você. Por isso que eu garanto que você vai sim conseguir ter essa autonomia dos vinhos. E eu sempre estranhei que nesse mercado a maioria das pessoas que entendem de vinhos são homens. Por que não as mulheres? Então isso sim se tornou o meu propósito de vida e hoje a minha missão é fazer com que o maior número de mulheres tenham sim essa liberdade, essa autonomia, seja para comprar sua garrafa, para fazer as suas escolhas, as suas análises e as suas harmonizações, porque o mundo dos vinhos pode sim ser para todos. Se tem uma coisa também que sempre me causou estranheza e até hoje, é o porquê de termos às vezes tão rabuscados, o porquê de toda essa pompa em função do mundo do vinho, como se fosse algo muito inacessível ou somente para alguns entendedores que possam realmente chegar no potencial máximo. E isso é algo que eu quero desmistificar aqui com você. Você não precisa de todos esses termos difíceis e de toda essa linguagem super pomposa para entender de vinhos. A gente pode falar aqui numa linguagem muito mais simples, numa didática, numa metodologia completamente diferente e o principal, voltado para as mulheres, porque é de mulher para mulher. Justamente porque o vinho faz sim parte do nosso dia a dia. E o nosso dia a dia não só masculino, mas nosso dia a dia feminino. E o método leve e direto ao ponto faz muito mais sentido. Então vamos começar? Hoje você vai ver comigo tudo que nós podemos analisar antes de comprar uma garrafa e o porquê dessa escolha, né? Porque nós estamos assim, numa garrafeira, no supermercado, a gente vai escolher esse vinho, a gente não tem como abrir a garrafa e degustar para saber se é bom, saber se a gente vai gostar, se é aquilo mesmo que a gente queria comprar. Então eu vou te ensinar alguns truques básicos. A maioria dos locais de vendas de vinhos costumam dividir
pelos países, pelas regiões produtoras, como Argentina, Chile, Itália, enfim, e várias outras regiões que a gente pode encontrar aqui numa garrafeira. Então você pode partir desse princípio, sabendo ali qual que é o país, né, de qual região você quer degustar. Por exemplo, para nossa confraria de hoje, nós pedimos que fosse um vinho argentino da uva Malbec, da safra 2012 até 2018, com alguma passagem em barrica de carvalho. Assim ficou fácil porque a gente deu vários detalhes para vocês. Mas se você às vezes quer comprar alguma outra garrafa, vá sempre pela uva, essa é a minha dica. Por quê? A partir da uva a gente consegue conhecer muito sobre o vinho. Porque também a mesma uva, ela tem um comportamento numa região, depois tem outro comportamento em outra, e isso vocês vão aprendendo com o tempo. Agora vamos analisar a nossa garrafa? E aqui então está a minha garrafa, o que eu escolhi para fazer hoje essa degustação com vocês. Aqui, como nós podemos ver, está o nome do produtor, Altos Las Hormigas. Depois embaixo diz Mendoza e antes está aqui Gualtalarre, que é a sub-região dentro da região de Mendoza. Malbec, que informa a uva, geralmente a uva também vem informada no rótulo da frente. E depois aqui 2013, que é a safra que está dentro daquele parâmetro que a gente pediu para vocês. E é um vinho argentino. Geralmente essas informações costumam sim estar aqui no rótulo da frente, né, o rótulo superior. E aí atrás, alguns produtores colocam mais informações, outros menos. Então aí a gente tem que ler tudo que está descrito e se faltar ainda, se você ainda ficar com alguma dúvida, vale sempre consultar o site do produtor, porque no site do produtor ele tem que ter sim uma ficha técnica especificando ali tudo sobre aquele vinho. Mas aqui no caso deste, ele me informa apenas que é um vinho com potencial de guarda para 15 anos. Ele não especificou, por exemplo, quanto tempo de barrica de carvalho que ele tem. Mas eu já pesquisei no site do produtor e eu vi que este vinho ele tem 18 meses de passagem de barrica de carvalho. É um tempo considerável. E aí, então, a gente vai entender o porquê. Mas ainda voltando aqui para a questão estética mesmo da garrafa de vinho, eu consigo sentir aqui pelo peso da garrafa que pode ser um vinho muito bom. Por quê? Porque o frasco ele é pesado e dificilmente um produtor ele vai investir sim uma cifra mais alta num frasco de vidro literalmente de peso se o produto que está aqui dentro não tiver a mesma qualidade. Também eu sei que tem muitas pessoas que ficam na dúvida sobre o fundo aqui da garrafa, que tem alguns que são mais fundos do que outros. E também vai do mesmo princípio aqui do peso literalmente do frasco, porque quanto mais fundo aqui, mais investimento esse produtor teve que fazer no frasco. Quanto mais fundo tiver aqui, literalmente o fundo da garrafa, também mais a gente consegue usar aqui como suporte na hora do serviço, caso você queira fazer um serviço assim, né? Só que tem que também ter um equilíbrio aqui das mãos. E também, alguns vinhos, eles depositam aqui alguns sedimentos no fundo da garrafa. E esse fundinho aqui mais avantajado, ele auxilia quase como uma peneira, vamos assim dizer. Por exemplo, eu vou mostrar agora aqui na prática para vocês. Eu estou dentro de uma garrafeira e temos aqui algumas opções também, que é aquilo que eu falei. Ele é separado pelos países, por exemplo, Itália, temos aqui também França, Espanha, Estados Unidos. Eles dividem aqui com todos os países. Olha, temos inclusive também vinhos da China, Argentina, Alemanha, África do Sul. E vocês lembram também que eu falei para vocês a diferença dos rótulos de Novo Mundo e de Velho Mundo? Que quando é Novo Mundo, ele costuma assim ser um pouquinho mais moderno e quando é Velho Mundo costuma ser um pouco tradicional. Mas lembrem que toda regra tem sim a sua exceção. Muitos produtores aqui de Velho Mundo também estão querendo inovar nos seus rótulos, né? Colocar uma roupagem mais alegre, mais divertida, como é o exemplo aqui deste vinho italiano. E alguns outros que nós temos aqui. Também, lógico, temos a linha tradicional, não é?
que a gente consegue notar aqui essas diferenças. Mas, mesmo aqui em comunicação, por exemplo, este rótulo, ele tem já uma roupagem um pouco mais moderna em relação a esse. Então, isso varia muito do produtor, né, do que ele quer te passar, o que ele quer te mostrar. E a maioria dos produtores do velho mundo não costumam colocar a uva no rótulo. Isso acontece bastante. Às vezes ele pode te dar alguma informação no contrarótulo, mas é meio difícil. Por exemplo, temos aqui um exemplo clássico deste vinho, que é um Chablis Grand Cru. Ele não informa qual é a uva, nem no rótulo da frente e também tampouco no rótulo de trás. Lembra que eu mostrei para vocês que eles nem costumam ter um rótulo atrás. E então, qual é a uva? Isso já é um assunto um pouco mais detalhado, um nívelzinho um pouco mais avançado, porque, por exemplo, nós sabemos que um Chablis Grand Cru, todo o vinho ali, Chablis dessa região, ele é feito com a uva Chardonnay, então ele é 100% Chardonnay. E aí, quando não consta no rótulo, volta naquela dica que eu realmente dei para você entrar no site do produtor e procurar pela ficha técnica do vinho. Por exemplo, também quando são os produtores de Novo Mundo, aqui como é o caso da Nova Zelândia, eles costumam sim constar a uva, né? Aqui temos Sauvignon Blanc, Chardonnay. Deixa eu pegar esse exemplo aqui para vocês. Ele tá até com uma etiqueta, que aqui na loja eles gostam de colocar, deixa esse rótulozinho, que é um vinho bio. É os vinhos orgânicos, enfim, ele tem aqui alguma coisa que a gente tem que procurar, e eu já achei, tá escrito aqui orgânico. E aí ele te mostra que ele é um Sauvignon Blanc. Tem também a safra 2018 e Screw Cap. Então a gente vai também dar diferença. Olha, mas esse vinho aqui, ele é um 2018, ele é até uma safra recente. E ele tá fechado com o Screw Cap. Exatamente por isso. A diferença também crucial para os vinhos que são fechados aqui em rolha de cortiça para um vinho fechado no Screw Cap é justamente que o produtor ele está querendo te mostrar o tempo para você consumir essa bebida. Quando é um vinho fechado aqui no Screw Cap, não pode ser uma safra antiga. E quando o produtor ele fecha esse vinho na Screw Cap, ele quer te informar que você beba esse vinho jovem. Mas jovem quanto? Até no máximo 5 anos da safra, que é o tempo da colheita da uva. Até uns 5 anos ele vai estar no seu potencial legal. Mais que isso, eu já não aconselho. E quando são os vinhos tradicionais aqui fechados na cortiça, aí também é um mundo infinito, porque mesmo sendo uma safra mais antiga, como uma safra mais jovem, ele também tem essas nuances, como eu falei antes para vocês, que a gente tem que observar o teor alcoólico. Quanto mais teor alcoólico, mais conservação ali, mais tempo que a gente vai ter, mais longevidade também. Se ele faz uma passagem em barrica de carvalho, mais tempo essa safra vai durar e melhor ele pode estar com o passar dos anos. Quando a gente opta também por um vinho que ele seja de uma safra mais jovem, ele tá, digamos que bem recente, ele recém foi engarrafado, então vai vir muita explosão, com certeza alcoólica de começo, e aí depois o vinho ele vai apurando. A diferença quando ele já está aqui muitos anos, né, de safra, quando ele já foi aqui feito, vinificado há muito tempo, é que ele já é um vinho que ele já está maturando por mais tempo. E aí você vai ter aromas mais complexos. A diferença aqui de uma safra quando ela é mais antiga é que, por exemplo, já está maturando há mais tempo. Mas também tem alguns vinhos que a gente só vai descobrir realmente depois de abrir. Por exemplo, temos aqui o exemplo de uma garrafa que é 1982. Será que este vinho ainda vai estar bom? Ele é um Bordeaux, também não informa nada no contrarótulo e só informa aqui o produtor e a região. Será que vai estar bom ainda? Tantos anos? A gente consegue observar aqui também a função do lacre aqui, da rolha, não está danificado. Alguns vinhos mais antigos apresentam isso daqui bem danificado, então tem que observar. E também quando o teor aqui do líquido ele está muito baixo, já é um indicativo de que é um vinho um pouquinho mais velho. Então agora você já entendeu tudo o que você precisa saber antes de comprar essa garrafa de vinho. Mas no nosso próximo encontro nós iremos degustar juntas e aí você vai entender na prática alguns detalhes sobre o que eu falei aqui. Mas antes disso, eu quero que você pegue a sua garrafa, caso você tenha alguma, para que a gente faça a nossa degustação, e você guarde ela muito bem armazenada. Porque a armazenagem do vinho também é muito importante
para o produto final que vai estar na sua taça. Então, como é que você tem que armazenar essa garrafa de vinho? Vamos lá. Pegando a sua garrafa, principalmente se ela for fechada com rolha, deixe ela na horizontal. Por quê? Porque o líquido que está aqui, ele tem que estar em contato com essa rolha, porque senão ela vai secar e ela pode sim oxidar. E o líquido aqui em contato, ele faz uma micro-oxigenação, mas isso é muito a longo prazo. Mas eu prefiro sim que você deixe armazenada ela na horizontal. Se for uma garrafa de screw cap, por exemplo, que não tem a rolha, você até pode deixar ela na vertical. Só que sendo na vertical ou na horizontal, é importante que você deixe essa garrafa armazenada sob o abrigo da luz. Não deixe nenhum local claro, procure o local mais escuro da sua casa. Eu costumo brincar que o vinho, ele é um antissocial. Ele só fica bem sociável depois que a gente abre ele. Mas então agora você vai procurar um local, caso você não tenha uma garrafeira, o local mais escurinho da sua casa, vai deixar lá a sua garrafa repousando e tenham muita atenção sobre a temperatura. Eu não sei qual é o clima que está aí na sua região, aí na sua casa, mas aonde nós devemos deixar armazenada essa garrafa tem que estar numa temperatura de 13 a 15 graus. Esse é o ideal para que a gente faça aí o armazenamento dos nossos vinhos, para que eles tenham essa longevidade, para que não sofra também nenhuma alteração de sabor. Então, deixa lá a sua garrafa repousando, mas já prepara a sua taça e o abridor. Vou mostrar aqui para vocês o que eu escolhi. Essa daqui, por exemplo, é uma taça bem tradicional para um vinho tinto, que é o que a gente chama de taça Bordeaux. Então vai ser essa taça que eu vou utilizar e com este abridor aqui que é o saca-rolhas tradicional. Então já separe esses itens porque no nosso próximo encontro nós vamos abrir juntas essa garrafa e vamos degustar, fazer toda essa degustação técnica e você vai ver que não é tão difícil assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora eu quero saber o que você achou desse nosso primeiro dia de confraria. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Me conta também qual foi o vinho que você escolheu para este nosso evento. Deixa aqui nos comentários, partilha também no Instagram, convida suas amigas. Eu vou tentar responder aqui um por um dos comentários de vocês. E também no Instagram, vamos fazer alguns reposts. Então me marca, @MoniSainz. E se você ainda não faz parte dos nossos grupos VIPs do WhatsApp e do Telegram, não deixe de participar, porque lá nós enviaremos alguns conteúdos complementares. E eu te espero no nosso próximo encontro para degustarmos juntas essa garrafa. Até breve!